Olá, telespectadores da TV Araçatuba, canal 21. Estamos começando mais um Araçatuba ao vivo, que você acompanha aqui pela sua TV Araçatuba e também pela internet, através do site www.tvaraçatuba.com. Se você quiser participar do nosso programa, basta telefonar para o 3636-7732. Também é possível participar via Facebook, na página do programa Araçatuba ao vivo, que é o facebook.com/TV Araçatuba. Conosco aqui, Regis Queiroz e seu Wilson Marinho, tudo bem com vocês? Tudo bem. Como estamos aí para o clima de Copa do Mundo? Eu já estou no clima da Copa do Mundo, inclusive estou vendo aí muitas pessoas já vestidas aí com a amarelinha, né? Apesar do negócio estar bem fraco, né, seu Wilson? Estava até comentando com o seu Wilson as decorações, né? O pessoal está começando a entrar no clima agora, eu acho que o negócio vai esquentar depois dessas primeiras partidas, né, seu Wilson? Perfeitamente. A primeira vitória hoje no Brasil aí já motiva todo mundo, aí já volta. Porque o brasileiro está muito sofrido, está muito devagar por causa disso. Mas já o espírito brasileiro volta e nós vamos ter aí como é que se diz? Grandes alegrias com os Jogos do Brasil. Pelo menos é o que esperamos. É o que a gente espera, com certeza. Bom, hoje nós daremos sequência aí à nossa série de entrevistas com os vereadores de Araçatuba. Lembrando que a finalidade é realmente de se fazer uma aproximação aí com você que está em casa, que nos assiste, que nos acompanha e que pode também participar, enviando sua pergunta para o vereador, a sua dúvida, a sua crítica ou a sua sugestão. Hoje estarão conosco aqui os vereadores Hermenegildo Nava e o Cido Saraiva. Eles já se encontram aqui nas dependências da TV Araçatuba e no próximo bloco entrarão aqui para debater conosco aí as questões relativas aí aos seus mandatos. Seu Wilson, e como é que ficou aí o comércio aí com essa Copa? Como é que o senhor pode dizer aí o comércio de Araçatuba aí frente a essa Copa do Mundo que se inicia hoje? Não é o comércio de Araçatuba, a nível Brasil, comercialmente e indústria, está com o pé no freio. A situação aí ninguém sabe o que vai acontecer, a dificuldade, o Brasil hoje não está indo num caminho muito bom na parte financeira, através de bancos. Mas Araçatuba, como centro de região, ela, além do grande movimento que ela tem através da região, outras regiões estão vindo também. E o bom é que o tempo ajudou, esfriou, e quando esfria, o movimento é grande. E hoje também é dia dos namorados. E os namorados, é normal, todos são namorados, inclusive os casados, viu, Petito? Você pode comprar um presente para tua esposa. Casado é eterno namorado. E o comércio está indo bem, graças a Deus. E vai fechar 1 hora antes do jogo, o jogo é às 17 horas, vai fechar às 16. Estamos seguindo aquilo que a APAS propôs, inclusive, para a prefeitura, que achamos importante. É muito legal isso daí, porque Araçatuba é pequeno, não tem problema aí de metrô, não tem greve, graças a Deus não tem nada disso. Então dá tempo de chegar em casa folgado e assistir o jogo. Regis, pela Copa ser no Brasil, não deveria ter um clima mais eufórico aí? Parece que a gente viu euforias maiores aí no passado. O que você está achando? Acho o mesmo, senhor Wilson. O pessoal está com o pé no freio, né? Inclusive, a gente, hoje nós noticiamos, né? O programa é ao vivo, né? No dia 12, dia dos namorados. Inclusive, quero dar um abraço a todos os apaixonados, né? Hoje, logo pela manhã, a gente já noticia, né? Que atos de vandalismo, pessoas já estão sendo presas por protestos que já acontecem em volta do Itaquerão, onde será aí a primeira partida. Então, por causa disso, o pessoal dá uma segurada. A gente não sabe o que vai acontecer ainda, qual é o resultado que vamos esperar da seleção. E esse negócio de protesto também tira muita gente do comércio, das ruas. Apesar que eu quero até dar notícia aqui a respeito de pessoas que têm uma certa inteligência, né? Por exemplo, o pessoal aqui dos motéis de São Paulo, eles estão fazendo um bolão para quem for curtir a Copa do Mundo nos motéis, aproveitar. Afinal de contas, hoje é o dia dos namorados, né? Para quem acertar aí o resultado, vai estar ganhando champanhe, vai estar ganhando outros mimos dos motéis e vai estar curtindo num ambiente super agradável aí, né? A promoção são para os clientes que assistiram os jogos na seleção brasileira em clima de romance. Então, quer dizer, o brasileiro sempre sobressai, apesar de todos os percalços. O problema é assistir nesse clima, né? Então, mas, seu Wilson Marinho, e o senhor tem algum palpite aí
para essa final? De repente, quem são os semifinalistas aí da Copa? Olha, eu vou os 4 times? Vou torcer para o Brasil ser finalista. E gostaria muito que fosse com a Argentina e que nós marcássemos... Essa é a previsão do mercado financeiro. O mercado financeiro fez uma previsão de final e deu Brasil e Argentina. E que nós marcássemos o gol, que fosse até 48 minutos, a gente marcasse o gol aos 47 minutos e meio para ser campeão em cima deles. Aí era isso. Seria o senhor quer aumentar a estatística de pessoas com problema no coração? Na verdade, é Argentina, não é problema nosso. Ah, bom, então tá bom, pelo amor de Deus. Mas o Brasil iria marcar um gol aos 47 minutos e 30 segundos contra a Argentina. Então ficava 1-0, porque 0-0 vai. Então seria um jogo gostoso, um jogo muito bom, né? Um jogo santo, porque o Papa também é de lá. Então tudo isso viria ajudar a dar uma melhorada nesse país que está precisando. O brasileiro está precisando sorrir mais. Você que nos acompanha, nós vamos chamar um breve intervalo e na sequência voltaremos aí com os vereadores Hermenegildo Nava e também o Cido Saraiva, que estarão conosco aqui na nossa mesa para debater e conversar aí a respeito de seus mandatos, a respeito da nossa cidade e da vereança que ambos exercem hoje na Câmara Municipal de Araçatuba. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta, este é o Araçatuba ao vivo, que você acompanha aqui na sua TV Araçatuba, canal 21 da NET, e também pela internet, www.tvaraçatuba.com. Você pode participar do nosso programa através do facebook.com/TV Araçatuba ou telefonar para a gente, falar ao vivo aqui no programa, se você nos assiste na quinta-feira e não pelas reprises. Aqui em nossos estúdios hoje, estamos com os vereadores Hermenegildo Nava e Aparecido Saraiva. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, Petito. É um prazer imenso ter essa oportunidade de estar aqui com você, com essa equipe desse programa. É um prazer imenso estar aqui com um grande companheiro, Regi. Obrigado. É uma história também nossa que a gente admira muito em nossa cidade. E não poderia também deixar essa figura, companheirismo, Wilson Marinho, da associação. É um grande companheiro que a gente tem muita admiração nessa cidade também. E esse companheiro amigo, nosso vereador, Dr. Nava, nossa cidade de Araçatuba. Isso aí, Cido, nós agradecemos aí a participação de vocês aqui, do Dr. Nava também aqui no nosso programa. Eu queria deixar de início uma pergunta comum aí já aos 8 vereadores que passaram por aqui, que é com relação aos requerimentos de informações oficiais. Muito tem se debatido a respeito desse tema e boa parte da população tem cobrado, inclusive, que algumas dessas informações possam ser reveladas aí de forma oficial para a população. A gente queria saber aí qual é a sua opinião. Essa pergunta foi comum a todos os vereadores e também será comum aí aos 2 últimos vereadores, que são a Beatriz e o Cabo Claudino, que ainda não participaram do programa, estão convidados aí para a próxima semana. Então eu gostaria que você nos respondesse aí qual é a sua opinião a respeito aí dos requerimentos oficiais. Bom, primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes desse canal 21 da NET. Petito, o requerimento tem 2 formas. Ele tem hoje o encaminhamento pelo 116, que normalmente tem vereador que encaminha, que o presidente manda direto para o executivo, e nós temos também o requerimento que é passado na Câmara a nós para tomar as decisões. É claro que tem requerimento que a gente aprova, mas tem requerimento que a gente também é rejeitado ali. Por quê? O plenário decide naquele momento pela votação e acaba rejeitando. E o plenário decidindo nessas situações, a gente tem que, como que podemos dizer, respeitar a opinião ali dentro. Tem requerimento que tem horas que a gente vê que o debate ele começa de uma forma e acaba se tornando outro. Aí que muitas vezes a gente chega a um acordo de uma forma respeitando a opinião dos demais e acaba sendo rejeitado. Então é nesse termo que tem muitas vezes. Mas tem requerimento que a gente vê que é necessidade de ser aprovado. Por exemplo, tem requerimento que vem de uma forma colocações. A colocação que vem, o porquê. Por exemplo, eu pedi na semana passada, eu tornava até acompanhou essa situação, aonde que o vereador Carlinho do terceiro distrito, ele fazia uma colocação armazenamento.
eu fiquei preocupado. Porque, vamos fazer uma avaliação. Ele faz o comentário sobre o cortante na linha. Ao mesmo tempo que ele faz o comentário do cortante na linha, ele fala do vidro e da cola. Porque se você passar só o vidro na linha não vai segurar. Mas se você fala cola de madeira, a cola de madeira, quem compra, armazena dentro do estabelecimento para se vender. Então, essa foi a minha preocupação. Quando você fala armazenamento, então ninguém poderia ter cola hoje no seu estabelecimento para vender, para armazenar. Você compra, você armazena para poder comercializar. Então, essa foi a preocupação. Eu fiz essa colocação para ele. E a outra colocação também que eu fiz, uma correção, foi sobre a situação dos médicos em estádio hoje, que seja qualquer concurso que fosse ter no município, precisava ter a situação dos médicos, ambulância, mas só que, ao mesmo tempo, quando ele falava de ambulância, ela tinha que ter equipamento e médico especializado. Quanto que ia gerar isso para a população? Porque você vai prestar concurso, você vai ter que cobrar um valor a mais. Daquilo que era de 15, pode se tornar 30. Então, o custo começa a ficar um pouco mais alto. A preocupação minha, quando você fala em médico especializado, bom, vamos fazer um concurso a Toledo. Ou, se não for a Toledo, vamos fazer outra avaliação. Muitas vezes, da própria educação. Se vir aqui 5 mil, 10 mil, 20 mil, quantos médicos vai ter que ter nesses estabelecimentos, em cada escola? O município vai ficar sem médico. Essa é a preocupação que a gente tem que ver. A colocação de muitas vezes, como está vindo o requerimento e de que forma ele está vindo colocado. Então eu pedi para o vereador, falei, ó, se o senhor retirar esse requerimento e corrigir na próxima sessão, eu voto a favor. E eu votei a favor do que eu combinei com ele. Ele fez a correção e eu votei a favor. Então, é essa a forma. Mas tem vezes que tem vereador que a gente respeita a opinião, e talvez ele não quer retirar. Eu falar para certo, aliás, de repente uma colocação, eu falo para um vereador, se você retirar e corrigir certas palavras, eu vou votar a favor. Mas tem vereador que, se a gente for falar isso, fala, eu não vou fazer. Então, não que eu usei esse termo de perguntar, mas para o Carlinho eu tive a liberdade de perguntar, ele falou, eu vou realmente corrigir. Então, teve essa situação e onde que eu votei a favor. Tá certo. Bom, nós vamos passar a palavra aí ao doutor Nava, inclusive fazendo a mesma pergunta com relação aos requerimentos de informações oficiais, inclusive citando aí aquela noite, aquela sessão onde o senhor estava viajando, na qual foram votados aí 33 requerimentos, se não me falha a memória, foram negados aí pela bancada do senhor prefeito municipal. E a gente queria perguntar aí, dando as boas-vindas, perguntar qual é a visão do senhor aí a respeito desses requerimentos de informações oficiais, doutor. Bom, primeiramente, quero cumprimentar você, Petito, pelo programa, cumprimentar também o Regis, doutor Wilson Marinho, meu colega Cido Saraiva, que tem uma honra de juntos sermos vereadores, e parabenizar por esse programa. A audiência tem sido muito grande e a gente tem ouvido nas ruas a repercussão desse programa. É um programa que tem que continuar porque tem produzido o seu devido efeito. Pois bem, com relação ao questionamento, primeiro eu devo dizer que eu não sabia o dia que eu me ausentaria da sessão. Há um ano atrás, eu já tinha assumido um compromisso com a minha filha, com meu filho e minha nora e minha esposa, de irmos para um compromisso fora do país. Só não sabíamos o dia. E calhou de ser aquele dia. E eu assisti, fora do país, e fiquei muito indignado. O que eu acho é o seguinte, nós, com muito esforço, até pela Constituição de 88, nós conseguimos um espaço muito grande, o vereador, o legislativo conseguiu grandes avanços na sua atuação. E hoje nós temos assim, autonomia, nós somos independentes dos outros poderes. Mas o que ocorre? Nós não estamos
preservando essa garantia. Nós estamos abrindo mão. E nós temos dois requisitos fundamentais para que o Legislativo tem que tomar cuidado, que é a prerrogativa de legislar e a de fiscalizar. São as duas principais. E Araçatuba, eu não vou dizer de outras, mas Araçatuba não tem cumprido o seu papel, não tem cumprido. A formatação, ela contraria aquilo que é uma das principais prerrogativas do vereador, que é fiscalizar. Então, hoje em Araçatuba, lamentavelmente, faz-se uma que chamam-se de situação cega. E a situação cega, ou base de sustentação do prefeito, que queiram fazer, como queiram chamar, não poderia ser sustentação cega. O que é sustentação cega? Votam contra, sim, sem a mínima justificativa, contrariando argumentos fortes da necessidade de se aprovar aquele requerimento. Então, nós estamos abrindo mão disso, e contra essa formatação, em relação a essa formatação, eu sou contra. Desde o meu primeiro mandato, se verificar as minhas votações, eu sempre defendi que requerimento de vereador aprova-se. Dificilmente, tem que ter muita sustentação, muito argumento para nós dizermos assim, não vou aprovar esse requerimento. Foram poucos requerimentos que eu votei contra desde o meu primeiro mandato. Então, hoje na Câmara nós encontramos esse obstáculo. Eu até respeito, né? O vereador Cido Saraiva disse uma coisa que é verdade. A soberania nós temos que respeitar, mas eu não concordo. Eu não concordo com ela. Eu gostaria que essa formatação fosse mudada, que tudo aquilo que enobrece a Câmara, tudo aquilo que mantém a garantia constitucional, que é a atribuição do vereador, que nós defendêssemos. E uma delas é votar requerimento. Eu acho que, lamentavelmente, os nossos requerimentos, quase todos, são rejeitados. E são requerimentos muito bem fundamentados. Então, essa é a minha postura em relação a requerimentos. Não concordo com essa postura da Câmara. Para mim, isso denigra o nome da Câmara, denigra o Poder Legislativo, e por conta disso e outras condutas, eu lamento dizer, mas a Câmara de Araçatuba não é referência de Câmara Municipal nesse aspecto. Respeita a posição de cada vereador, não estou falando do Legislativo. Tá certo. O senhor quer fazer um... Em primeiro lugar, muito bom ter vocês dois aqui. A gente sempre acompanhou a atuação e sabemos que realmente vocês lutam por Araçatuba. Mas eu quero fazer uma pergunta, assim como lá fora todo mundo quer fazer. Hoje, a grande maioria não tem uma resposta disso que o senhor falou. A Câmara de Araçatuba hoje não está fazendo aquilo que é o papel dela, é isso? Sim. Então eu pergunto, por que isso acontece? Eu pergunto, por que claro, a maioria sempre ganha, mas ganhar para o prefeito é uma coisa, ganhar para a cidade é outra. Então a gente aplaude, viu, Cida? Aplaude quando sai uma coisa boa, uma coisa que vem em benefício da cidade. Todo araçatubense quer aplaudir, mas hoje todo araçatubense, doutor Naldo, está preocupado com a Câmara devido a isso. Devido a que fala, olha, que eu não entendo bem, mas me desculpa se eu der algum fora, mas o pessoal fala, a turma do prefeito, a bancada do prefeito, a reunião com o prefeito antes da reunião da Câmara, ou o defensor do prefeito, que no caso não é defensor que fala, seria o primeiro lá, o líder do prefeito. Bom, então se for para ter tudo isso para o prefeito, para que Câmara? Para que vereador? Qual é o papel do vereador? O senhor falou muito bem, o senhor falou também, é fiscalizar em leis. E hoje nós precisamos de tantas coisas aqui nessa turma a nível de leis, e a Câmara está perdendo um tempo muito grande em tipo dessas discussões. Eu gostei muito quando o senhor respondeu, porque na época, no dia que aconteceu isso de cortarem aquele monte de projetos, o senhor não estava em Araçatuba. Então a gente conversa com muita gente, mas por que o doutor Nava não estava no dia que, inclusive, tinha assuntos ali pertinentes àquilo que o senhor precisava que saísse? Sim, então, claro. hoje o senhor está respondendo aqui para um público que realmente tinha vontade de saber por que disso daí.
Ainda tem um detalhe. Estão descontando o meu dia. Tá? Primeira vez, eu acho, que na Câmara de Araçatuba desconta uma falta do vereador. Segundo informações, a minha foi a primeira. Por quê? Porque eu jamais contaria mentira para o Legislativo, dizendo que fui viajar para uma finalidade e fui para outra. Então, eu não justifiquei porque eu mereço o desconto. Tá certo. Tem que descontar. Agora, eu não sei quais foram as outras justificativas dos colegas. Eu não estou aqui para discutir isso. Então, deixar bem claro que aquele dia que eu faltei, eu não estou recebendo. Porque eu poderia criar uma situação. Eu fui a São Paulo a serviço. Eu jamais contaria mentira. Não estou dizendo que alguém faça isso. Estou dizendo de mim. Então, eu preferi que me descontasse realmente, que isso é legítimo, porque eu não estive na sessão por outras razões. Eu não estive a serviço da Câmara. Então, não tem que me pagar. Como não tem que pagar para ninguém que não vai à sessão por outros serviços. Finalizando a minha pergunta, Pode passar. só para finalizar, eu perguntaria, pela situação que se encontra hoje, tudo isso, existe uma maneira de ter uma mudança na Câmara? Uma mudança que eu digo, não é de vereador, uma mudança de mentalidade. Eu estou respondendo aqui, perguntando aquilo que o senhor disse, que está faltando. Então, é isso que a gente tenta com o nosso argumento. Quando a gente apresenta uma propositura, a gente tenta argumentar dizendo que aquela propositura é boa para a população. E é um ditado muito claro, todo mundo conhece, quem não deve não teme. Para que temer? Para que não aprovar o requerimento? Por quê? Há uma razão para isso. Porque no poder público tudo é aberto, tudo tem que ser transparente, é uma determinação legal. Então, nós estamos querendo saber o que está acontecendo para nós darmos essas informações para a população. Então, a esperança é que essa formatação ou a mentalidade mude. Entendeu? Só que isso é de cada um. Eu não posso chegar no vereador Cid Saraiva e dizer a ele, você tem que mudar isso. Não, isso é com ele. Entendeu? Eu sei das minhas condições, daquilo que eu penso, como que eu defendo a minha vereança. Agora, do colega eu não posso interferir. Eu tenho que defender as minhas ideias. Agora, o que ele deve fazer, o que eu não deve fazer, isso é pessoal. O doutor Nava, ele fez a colocação sobre o desconto. O vereador Cid Saraiva, ainda foi na época do Sérgio, que trabalhava aqui, eu tive o desconto, porque eu tive 2 vezes já descontado, doutor Nava. Uma saiu até no jornal a primeira vez. A primeira vez saiu no jornal, R$1.500 e poucos real. Cada falta nossa é R$1.500 e poucos real. Cada falta? Cada falta. É descontado. Uma segunda-feira, se nós faltar, cada uma é R$1.500 e poucos real. Tanto é que saiu até no jornal, sobre essa colocação que eu pedi para ser descontado. Porque é a segunda falta que eu já tive numa segunda-feira que eu não pude, e eu peço para ser descontado. E eu era presidente da Câmara a primeira vez que descontou. Eu era presidente da Câmara. Eu não tive presente na sessão e eu pedi que isso fosse descontado. Tem que ser assim, né? Não, tem que ser assim, está correto. Por exemplo, se eu, naquela época, me encontrava como presidente na casa, seria uma injustiça minha não descontar. Tem que ser descontado, porque você não teve presente na sessão, então você tem que ser descontado. Então, esse lado, doutor Nava, então nós dois estamos igual. Sim, tá? Claro. Ô Cido, com relação aí àquela noite da falta do doutor Nava lá, onde até estava parelho, né, com o Cabo Claudino entrando no lugar do Rosaldo Oliveira, parece que a votação vinha se acirrando, né, em termos de quantidade, né, de lá e cá. Não é muito arriscado, por exemplo, vamos dizer aí, vamos usar o termo sepultar 33 requerimentos de informações oficiais numa mesma noite e coincidentemente com a viagem do Dr. Nava naquela ocasião? A colocação do Dr. Nava, quando ele fala a Câmara talvez de uma forma estaria situação cega, não é que a gente se encontra ali de uma forma cega. Eu vou fazer uma colocação. Os requerimentos, quando vem, tem requerimento que quando vai ser lido, ao mesmo tempo, ele já perdeu efeito, porque talvez já foi executado aquele serviço naquele bairro. Então, muitas vezes, a gente já tem conhecimento, a gente até comenta, já não tem efeito mais isso aqui, porque já foi feito. Então, mas assim, por que não aprova, então? Se já está resolvido, aprova, porque aí a prefeitura... Porque o requerimento oficial, ele precisa de uma resposta oficial, né? Mas aí que está. Se ele já teve o seu serviço executado,
faz uma avaliação. Você manda aquilo para o prefeito tem que desviar um funcionário, tem 15 dias para responder. Ele vai ter que, quando chega lá, ocupar um funcionário para responder. Talvez tenha que pegar pasta por pasta para responder aquilo ali. Aquilo ali faz com que... Mas não é uma obrigação do servidor público fazer isso? Realmente, concordo com vocês. Eu, por exemplo, uso outro termo. De requerimento. Porque, na verdade, o requerimento é uma satisfação a 190 mil pessoas que pagam os impostos. Então, mas eu faço uma colocação. Eu tenho 15 dias para receber uma resposta de um requerimento. Hoje, a pessoa que me encontra na rua me faz o questionamento, ao mesmo tempo de fazer o questionamento para mim, eu não vou esperar ele muitas vezes 15 dias para me levar a resposta para ele. Eu vou no secretário querer saber como é que se encontra aquilo ali, para mim poder dar a resposta mais rápido que os 15 dias, do que eu fazer o requerimento para o executivo. Mas isso por pertencer à bancada, né? Os vereadores que não pertencem... Nós temos informações aí que colegas já tentaram acesso e foram obstruídos. Entendeu? Bom, eu não posso falar pelos outros, mas eu uso esse termo. Eu gosto de tentar evitar. Qual a forma que eu falo evitar? É ganhar tempo. Não há necessidade de eu ficar esperando 15 dias. Eu gosto de levar o conhecimento do eleitor mais rápido. Eu vou... cada secretaria, seja qual secretaria que for, tomar conhecimento daquilo que está acontecendo, para mim poder falar. E eu vou falar, se tiver que fazer um requerimento, eu vou falar mais com conhecimento daquele requerimento. Petito, só que isso é uma prerrogativa de cada vereador. O vereador Cid Saraiva é uma pessoa muito querida, inclusive nossa, ele tem esse acesso. Agora, se nós temos um dispositivo no nosso regimento interno que nos confere essa atribuição e ela está sendo negada, então o meu direito como vereador está sendo violado. Então, algumas situações o vereador até tem razão. Por quê? Que demora tanto para chegar o requerimento, para votação, que às vezes, muito raramente, acontece quando o requerimento vai a plenário, ter situação já apurada. Mas qual que é a praxe hoje lá? Levanta um vereador dizendo assim, já colhi a informação, já está dando andamento. Mas não estou perguntando para o vereador. Não é do vereador que eu quero saber. Eu quero saber do senhor prefeito. É ele que tem que dizer por escrito para eu poder ter documentado para dizer à população, olha, aquilo que você espera, para aquilo que você me procurou, eu estou com esta resposta. Vou dar um exemplo aqui a vocês. Nós temos quantos condomínios, quantos imóveis da Cidade Legal. Cidade Legal. Nós fizemos um requerimento para regularização. Fizemos um requerimento que nós gostaríamos de informações. O que o secretário disse na televisão? Nós estamos assim, tomando cuidado porque a questão da especulação imobiliária. Mas o que o coitadinho que tem que tirar a escritura da sua casa tem a ver com especulação imobiliária? Rejeitaram o nosso requerimento. Rejeitaram, não vai pedir informação. Mas como não? Como negar isso a nós? Porque eles nos procuram o gabinete do Cid Saraiva, aí o Cid Saraiva vai lá, obtém a informação, eu não consigo. Que tipo de informação, por exemplo, doutor Nava, para a gente poder só clarear aí, quais são? Veja bem, nós temos vários imóveis na cidade, no país, irregulares. E o Cidade Legal veio para que o município regularize a situação, formalize a situação desses imóveis. Nós atendemos as pessoas, coletamos os documentos, mandamos para a prefeitura. A prefeitura está fazendo um trabalho para que eles possam receber as escrituras. Agora, nós não estamos sabendo de nada, nós precisamos saber que pé está isso, a que altura o processo está caminhando, para nós avisarmos a população. Por quê? O que vai acontecer no final disso? Vão enviar uma lei a nós, eles dependem dos vereadores para aprovarmos. Claro que vamos aprovar, mas desde que venha de acordo com as normas. E nós não somos informados. Nós não somos informados. O que eu fiz, eu e mais 4 vereadores agora, mais 3 vereadores? Em 4 vereadores, nós mandamos um ofício para o prefeito. Senhor prefeito, nos deixa olhar o processo. Nos deixa olhar o processo, porque a Câmara rejeitou. A Câmara
impediu que nós exercitássemos esse direito. É um direito legítimo, líquido e certo de cada vereador ter acesso a esse processo, porque é um processo que trabalha em comunhão com o Legislativo. Somos nós que participamos na coleta desses documentos. Já se passaram, concedemos um prazo de 10 dias, já se passaram 12 dias, até agora não obtivemos resposta. Estou estudando o quê? Uma medida judicial. Por quê? Porque não querem nos mostrar, tem segredo nisso. A especulação imobiliária não tem justificativa. Isso não é fundamento legal para se negar acesso a um poder que tem a função de fiscalizar e de informar a população. Tá certo. Nós podemos voltar nesse tema já. Vamos abrir a linha. Nós estamos com o Claudemir aí. É isso, produção? Claudemir está na linha. Olá, Claudemir, você nos ouve? Alô, estou ouvindo. Tudo bem, Claudemir? Tudo jóia. Pois não, quais são as suas perguntas? O doutor Nava é o seguinte, acho que ele quase respondeu a pergunta para mim já. Mas eu acho que eu assisti na reunião da Câmara na última segunda-feira. Eu vi que houve um pedido de prorrogação dos horários lá do grande expediente. E foi negado para o doutor Nava em votação, e foi aprovado por professor Cláudio. E ouvindo isso, eu como assisto toda a reunião, eu acho que para nós araçatubenses, isso é uma vergonha para nós, porque como para a oposição é negado, e para a posição é aprovado. Eu queria ouvir do doutor Nava o que ele acha disso, porque já quase foi respondido por ele agora há pouco, mas eu como um assíduo assistente da reunião da Câmara, eu fiquei constrangido, desliguei e fui dormir. Tá certo. Sr. Claudemir, agora, peraí, pro doutor Cido, eu quero, como ele é da posição, aquele caso do assalto que está saindo ali na prorrogação da Mário Covas, eu acho que está sendo muito enrolado. Inclusive tem um buraco ali que tiraram a terra. Claudemir. Eu acho que por ele, assim, como tem várias empresas que trabalham para a prefeitura aqui, devia ser feito um mutirão, acabar com aquilo ali antes que chova. Tá certo. Essa é a pergunta. Só um minutinho. Porque o que menos tem acontecido em Araçatuba esse ano foi chuva, e todas as desculpas do prefeito é que a chuva está atrapalhando. Tá certo. Ô, Sr. Claudemir, o senhor fala de que bairro? Eu falo da aclimação. Do Aclimação. Tá bom, então. Estão feitas as duas perguntas aí. Nós agradecemos a sua participação e vamos encaminhar aí do seu Claudemir uma pergunta para o doutor Nava e a pergunta para o Cido Saraiva a respeito da obra ali de conclusão, né, do asfaltamento, do prolongamento da Mário Covas, que é ali próximo ao novo shopping, não é isso? Muito obrigado pela participação, viu, Claudemir? Um abraço. Bom, eu vou responder no requerimento, o pedido do Claudemir. Claudemir, boa tarde. A Mário Covas, ela não só desse vereador, como fez também pedido ao prefeito Cido Sério sobre aquela situação, como outros vereadores que se encontram também no nosso legislativo de Araçatuba. Mas fora nós, teve outros vereadores que já vinham brigando muitos anos para aquela situação ali da Mário Covas. Temos que respeitar que todos esses vereadores que ali também passaram fizeram parte com que a Mário Covas pudesse vir ser feito esse asfalto há muitos anos. Esse requerimento desse vereador, Cido Saraiva, que eu fiz, o prefeito me garantiu uma coisa: a Mário Covas vai sair. Tanto é que a empresa... Quando? Não, ela está em andamento. Ela está em andamento, tanto é que estão fazendo a terraplanagem. Antes de outubro tem que sair aquilo ali. Porque nós temos também a inauguração do shopping. A inauguração que é prevista para outubro, né? Porque ali nós vai inaugurar, os pessoal do shopping garantiram que até outubro está inaugurando. Então eu acredito que vai sair muito antes. Entendeu? Agora, voltando ao requerimento. Doutor Nava, o requerimento, o presidente, eu na minha época, quando estava como presidente, nós tivemos uma votação também de requerimento
Dr. Nava vai lembrar dessa época. Por quê? A quantidade de requerimento que se encontrava ali na casa já era grande. Uma quantidade. E tinha requerimento que já perdeu o efeito. E nós, naquela época, votamos para que pudesse, naquele momento, votar em globo, para poder... Mas lá foi um acordo. Não, mas se acumulou também porque foi sendo rejeitado. Foi um acordo. Ali aqui eu acho que não foi acordo. Não, doutor Nava, é que o senhor não se encontrava, concordo. Mas naquela época colocou em votação, não é acordo. Acordo eu posso dizer de uma forma para o senhor o seguinte: nós vamos colocar isso aqui. Vereador, nesse sentido. Vereador Cido, com todo o respeito, a casa não registra precedente de que quando um colega está ausente e tem um projeto dele, adia-se esse projeto. A casa, projeto meu, a vereadora Edna Flor, a quem eu agradeço, pediu para adiar a apreciação do meu projeto, de um projeto interessante que tinha, e a casa rejeitou o pedido dela de adiar e rejeitou a tramitação. Então, não há precedente até onde eu sei. Então, os colegas... Aí faltou companheirismo, porque eles deveriam ter votado. Não, ele não está aqui, o que é dele a gente espera ele chegar. Porque eu tinha argumento. Então, essa parte realmente me chateou muito. Nunca tinha havido antes, então, dessa forma negativa de dessa forma não conheço. Com o vereador fora do plenário. Dessa forma não conheço. De calada da madrugada fazer o que fizeram, para mim não tem precedente, não conheço precedente. Por isso que a formatação da Câmara, para mim, não é boa e não é referência como Legislativo Municipal. Por essas razões. Porque nós fazemos coisas que assusta a população, nos assusta, entendeu? Essas coisas temos que mudar. Primeiro defende o nome do Legislativo, depois vamos ver os interesses do prefeito. O Legislativo tem que ser intocável, a nossa conduta não pode merecer censura, e tem merecido censura da população, tem merecido censura dos colegas, da imprensa. Por quê? Por causa dessas coisas que a gente vê, entendeu? Agora, eu respeito a opinião do vereador Cido Saraiva, mesmo porque ele tem essa liberdade, entendeu? De votar e a gente sempre está respeitando. Mas se teve anteriormente, eu não tenho, assim, não posso falar nos mandatos anteriores de outros vereadores, mas a Câmara, naquela época, nós votou nessas mesmas condições, do mesmo jeito. Entendeu? Já existiu isso na nossa Câmara. Por exemplo, eu estava como presidente naquela época e a gente aprovou. Então, não é que a Câmara queira esconder, é que tem requerimento que perdeu efeito. Foi devido a essa situação. Mas e os que não perderam, por exemplo? Então, mas aí que está. Os que não perderam, foi feito o quê? De uma forma para que todos os vereadores analisassem. Naquele momento, tinha que ser votado. E foi onde foi colocado para se votar. A maioria ali naquele momento decidiram, vai votar e a gente vai respeitar. Então, é isso que eu falo. Por exemplo, no seu caso, você não é cobrado, assim, por exemplo, pelos eleitores, vamos supor, ao rejeitar um requerimento que versa sobre informações, vamos supor, sobre a reforma da Praça Rui Barbosa. Por exemplo, para a população saber como é que foi gasto ali o dinheiro, como, por exemplo, o Leonísia de Castro, saber como é que foi feita aquela reforma, com que se gastou. Não é arriscado isso aí? O seu eleitor não te cobra isso, Cido? Petito, eu posso dizer para você que ele me cobra, mas eu tenho certeza que a gente está ali representando a nossa população toda de Araçatuba, e essa população nos deu a oportunidade de ocupar aquela cadeira, que eu tenho certeza que a gente está fazendo o melhor. Tenho certeza disso. Agora, quanto à situação de requerimento, tem requerimento que eu falo, perdeu o fundamento. Aí você me fala, talvez tenha um requerimento que não tem fundamento, mas talvez a pergunta que está vindo não está sendo adequada. É o que eu falei para você. Eu e o vereador Carlinhos tivemos uma oportunidade. Na frente dos demais vereadores, eu falei, eu voto desde quando você corrigir essa palavra. Talvez eu vou perguntar para outro vereador e falar assim, eu não tenho interesse de corrigir essa palavra, deixa aí, vocês decidem. Então, muitas vezes, é nesse sentido que acaba voltando essa situação. É o seguinte, o vereador Cido Saraiva está falando de um projeto de lei, que depois eu preciso responder ao seu Claudemir. Nós estamos falando de requerimentos. Tá? Essa situação pode ser melhor para o vereador individualmente, mas não é melhor para a população. Não é o melhor para a população. Ali só é bom para o vereador e para o executivo, porque o executivo, as votações mostram que ele está blindado. O executivo está blindado. Está entendendo?
independente da conduta de cada vereador, porque aqui eu não vou citar a conduta de cada vereador, eu estou falando da Câmara. Não sou eu que estou criando uma situação para dizer que está blindado. É a Câmara que está se comportando de forma que não tem outra conclusão, outra ideia que não seja. Está blindado, porque os requerimentos são fundamentados. Os autores dos requerimentos utilizam a tribuna para dizer: nós precisamos de votar favoravelmente esse requerimento por essa ou aquela razão. E ele é votado assim, quando eu digo às cegas, que começa a ser uma sintonia. Não, 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 não. O vereador nem diz porque votou não. Tem. Quem está em casa já percebeu. Deu para perceber. A pessoa não sabe quem vai votar sim e quem vai votar não, né? Entendeu? Agora, eu queria fazer mais uma pergunta. Preciso responder do Claudemir. Então vamos lá, responde o Claudemir. Obrigado pela tua participação, acho que foi muito importante a sua pergunta, e eu devo responder assim. Não fui só eu que votei contra, nós tivemos 6 votos, me parece que o Cido Saraiva também votou contrário, mas nós não somos contrários, nós não fomos contrários, principalmente eu, porque o projeto em tese não seria bom. O que acontece? Se nós reduzirmos para as 17 horas, não vai alterar em nada praticamente. Por quê? Teria que mudar a formatação da sessão. Se o vereador que apresentou aquele projeto apresentar um novo projeto, dizendo o seguinte: nós vamos antecipar 2 horas, mas vamos ceder 1 hora para votar requerimentos e 1 hora para votar projetos, coloca que eu voto favorável amanhã. Se colocar para começar a votar às 4 da tarde, às 3 da tarde, meio-dia, para a gente limpar a pauta, conte comigo, tudo que for aquilo que for para dinamizar, otimizar e melhorar a imagem da Câmara, conte comigo. Tanto que eu fiz um projeto, apresentei um projeto que a maioria dos vereadores rejeitou, que quando chegasse a 20 projetos, realizasse-se uma sessão extraordinária. Foi rejeitado. Eu quero que vote. Eu estou à disposição da Câmara 24 horas por dia. Então, Claudemir, eu só votei favorável por esta razão e por uma segunda razão. Quem faz a pauta é o presidente. Se o presidente quiser, o projeto diz assim: quando passar de 20 proposituras, na próxima começa às 17. E se o presidente, não estou dizendo que o presidente vai fazer isso, mas ele tem autonomia para colocar 19 em todas as sessões. Aonde vai aplicar essa lei? Então, tem uma lei que diz: passou de 20, e se nós tivéssemos aprovado, na próxima semana começa às 17. Mas a formatação é a mesma, não vai alterar a formatação. Então não resolve. Nós teríamos que ampliar, pegar essas 2 horas, dividir 1 hora para uma situação, outra hora para outra. Aí o presidente toda semana coloca até 19 só. Quando que essa lei vai ser aplicada? Nenhuma oportunidade. Entendeu? Então, eu gostaria que viesse um projeto dizendo: vamos antecipar 1 hora, 2 horas, 3 horas, sem nenhum problema, desde que nós mudemos a formatação. Porque só votar projeto, não. Por que os requerimentos? Por que não se preocuparam com os requerimentos? Por que não? Então, vamos aumentar tempo para votar os requerimentos, que é a atribuição dos vereadores de prerrogativa de fiscalização. Nisso não consta daquele projeto. Então, não teria problema nenhum fazer isso. Deixa eu fazer uma avaliação. Esse pedido do vereador Rivael Papinha, que entrou, quando fala oposição, e eu votei contra. Eu fiz até o comentário numa sessão anterior que, se aquele processo viesse para cá, o doutor Navarro vai lembrar disso. Mas isso é projeto de resolução, é só da Câmara, não tem nada a ver com a Prefeitura, né? Não, mas eu fiz o comentário, que eu votaria contra. Por que eu falei que eu votaria contra? É fazer uma avaliação. Aquele senhor que chega em casa, aquela senhora, ele chega em casa, 5 horas e vai estar no expediente, trabalhando ainda. Ele chegando 6, 7 horas a sessão, começando, ele tem um pouco de mais conhecimento, realmente, o que está acontecendo na Câmara. Então, é por isso que eu fiz essa avaliação. Eu acho que é o tempo da pessoa sair do serviço 6 horas, ou sair 5h30, tem condição de chegar em casa e acompanhar um pouco as sessões da Câmara. Então, poderíamos marcar extraordinárias, né, vereador?
Depende de 7 vereadores, a gente não consegue assinatura. Doutor Nava. Nós não conseguimos assinatura para fazer extraordinária. A nossa pauta ficou emperrada por muito tempo, muitos meses, parada. Votar requerimento depois de um ano. Projeto de lei depois de um ano. Não há necessidade. Gente, Araçatuba, 12 vereadores apenas. Nós tínhamos que fazer alguma coisa para não atrasar nada disso. O vereador está à disposição 24 horas. Está atrasada a pauta? Está truncada a pauta? Marca extraordinária. Vamos limpar a pauta. Petito, tem lógica a nossa Câmara ficar todas as segundas-feiras até meia-noite? Para quê? Tem vezes que vota 2 requerimentos, 1 requerimento, tem vezes que não vota nenhum. Tem vezes que vota 2 projetos. Ficamos 5 horas lá. 5 horas. Não dá produtividade. Nós não temos produtividade. Temos, doutor Nava. Não temos. Não, quantitativamente não temos. Não. O vereador é outra coisa. Eu não estou falando do vereador. Tá? Porque os vereadores trabalham. Isso eu sei. Eu falo produtividade da Câmara. Eu desculpa a forma de colocar. Eu respeito cada vereador na nossa Câmara. Mas tem coisas que talvez é um requerimento que muitas vezes todo mundo quer falar. Eu respeito a opinião, queiram falar. É onde que muitas vezes a sessão atrasa, a sessão fica aumentando meia-noite, 1 hora, pede mais 1 hora, por causa de quê? Por causa dessas situações. Tem requerimento lá que todo mundo quer falar. E tem hora que começam a falar, ainda depois pede pela ordem. Depois, aonde que muitas vezes nós somos culpados. Nós, vereador mesmo, somos culpados. Por causa de certas situações de horário. Isso você tem razão. Isso tem razão. É o que a gente recebe aqui de informações, que é o nosso feedback, é o nosso retorno, dos telespectadores. Esse senhorzinho que o Cido comentou, que de repente vai chegar às 18 horas, né? Para ele fica difícil ele acompanhar a sessão até meia-noite. Eu acho que lá para umas 8 horas ele já se recolhe, ele vai embora, ou vira a televisão, liga para um outro canal. Por quê? Torna-se a sessão cansativa. O nosso programa é um sucesso hoje porque nós tiramos as armaduras, tiramos todas as picuinhas ali da atual legislação, né? Da Câmara. Algumas coisas ali, por exemplo, falar 20 minutos, né? Eu estava vendo até aqui, a vereadora Tiesa, né, um dos itens lá que foi votado foi que propunha a leitura resumida das moções. De repente, resumindo as leituras de algumas moções, já economizaria um tempo, já dá para discutir mais, cada um tem a sua opinião, né? Como o nosso programa faz. Nós tiramos um pouco da armadura e um pouco desse negócio do tempo moroso, né? Essa morosidade. Né? O Regis, muito bem lembrado. O Arlindo Araújo apresentou um projeto que o presidente da Câmara tem 20 minutos para assuntos de interesse que ele julgar necessário. Tem 20 minutos para fazer isso. É muito tempo. O vereador Arlindo Araújo, muito feliz na sua propositura, quis reduzir para 5. O que aconteceu? Cortaram. Rejeitaram. Aonde que nós estamos? É isso que eu digo, não é referência de Câmara Municipal, porque nós temos que dinamizar. Aonde o vereador faz uma proposta para dinamizar, cortam. Entendeu? Então, como que a gente vai, como que eu vou encaminhar uma situação dessa? Como que eu posso falar que a Câmara está pensando na população, está pensando no melhor para a população, se nós queremos uma formatação melhor, que o povo possa participar mais? Nós somos contra, a Câmara é contra. Entendem? Esse projeto aconteceu isso. Teve um outro também, eu não sei se foi um projeto também, e não me lembro de qual vereador foi, que era de se votar todos os títulos, né, de cidadãos e votos de pesar em uma sessão também, parece que uma sessão única para se fazer tudo isso em bloco. Isso também não poderia ajudar, agilizar, tirar isso da pauta, enfim. Que embromação isso, rapaz, na Câmara, cansativo. Deixa eu fazer uma colocação. Sim. Nas moções. Sim. O vereador, quando apresenta moções, existe forma. Eu até fiz esse comentário com a vereadora Tiesa. Vereadora, fica a critério do vereador. Ele tem, de repente ele quer fazer, ler só reduzido. Eu quero destaque, porque de repente é algo que tem que dar destaque. Então o vereador pede para ler na íntegra. Mas de repente não é coisa, ele quer só o resumo. Pode ser lido, mas fica a critério do vereador. Eu não posso pegar uma moção do doutor Nava e falar assim, vou fazer só isso. Mas o vereador tem o poder e fala assim, não, eu quero que você leia na íntegra. Eu não tenho como fazer isso.
Agora, a Câmara, de repente, é algo que a Câmara votou contra por causa disso. Porque tem coisa que tem que dar destaque. Foi nessa situação. E tem coisas aí que existe. Tem coisas que não tem destaque e levam muito tempo. Debatendo alguma coisa que, muitas vezes, que tem condição de andar mais rápido o serviço. E coisas que é importante, talvez, de natureza própria na nossa cidade, tem hora que fica, infelizmente, atrasado. Tá certo. Um minutinho só para lembrar aí o nosso telespectador que você pode participar da nossa conversa aqui. Para isso, basta telefonar para o 3636-7732 ou acessar a nossa página que é o facebook.com/TV Araçatuba. Eu queria, antes de, apenas para a gente poder conjecturar aí um assunto que vem também permeando todas as nossas entrevistas, que é com relação a essa participação no governo de vereadores que eventualmente tenham ajudado aí o prefeito a ganhar a eleição, como foi dito aí pelos próprios vereadores de bancada, com relação a cargos de confiança. Vereador, se eu te perguntar, o senhor tem algum cargo na prefeitura de indicação? O senhor participa do governo e de qual forma? Bom, participar do governo é uma coisa, ter cargo é outra coisa. Eu vou fazer as colocações. Quando você fala participe do governo, a participação do governo do vereador Cid Saraiva é saber as situações. Prefeito, eu estou com uma situação, certa rua. Eu queria saber do senhor qual é o tempo que o senhor vai levar para arrumar essa rua. Qual é a maneira que eu posso levar ao eleitor. Isso é a preocupação desse vereador. Buscar essas informações. É claro, eu tenho essa preocupação, porque eu tenho que levar ao meu eleitor. Então, essa é uma coisa muito importante, quando você fala assim, você vai falar assim, eu vou fazer algo, eu não posso, eu não tenho o poder da caneta. A gente é cobrado muitas vezes na rua, falar, mas você não resolveu a situação da rua, você não tem o poder da caneta. Então, mas para isso não teria que ser prefeito, então, no caso? Então, mas deixa eu fazer uma colocação, teria que ser o prefeito, mas eu quero saber de que forma, para me levar ao eleitor. Vou conversar com o prefeito, saber dele, prefeito, o senhor vai executar aquele serviço? Qual é o prazo que o senhor vai ter para me levar a pessoa a esse eleitor? Então eu faço isso. É a maneira de eu trabalhar. Normalmente, quais são as demandas maiores, Cido, que você encontra aí na... Não, nós temos aqui no nosso município uma situação. Nós temos o Trevo, está sem asfalto, nós temos Regina, nós temos Água Branca, ou Águas Claras, entendeu? Nós temos 4 bairros, nós temos o Pinheiro ali do lado do Termas, antigo Terma, o Terma, né, bem dizer ali ainda, do lado do Pinheiro, também está sem asfalto. A gente é cobrado sobre isso aí. Então a gente vai cobrar de uma forma do prefeito para que ele possa realmente concluir essas obras. Isso a gente faz. É interessante, né, Cido, que na última sessão alguém apresentou um vídeo e o prefeito disse assim, dinheiro tem, faltando é projeto. Mas eu, o vereador, não posso apresentar o projeto para ele construir, ou para fazer isso ou fazer aquilo. Quem tem que fazer é a equipe dele, que já está há 5 anos. Como que o prefeito tem essa coragem de dizer dinheiro tem, falta projeto? Se falta projeto, porque a equipe não é boa. Não é isso? Uma análise? Ele diz que tem dinheiro. Por que ele não asfalta o Verde Parque? Por que não asfalta o Vista Verde, Água Branca, promessas em cima de promessas, buracos, muitos buracos aí na nossa cidade? Por que não cuida lá da rua João Arruda Brasil, que está um perigo aquilo? Eu mostrei na televisão segunda-feira passada. Poxa, então não está tendo tempo de parar para fazer projeto. Então tem coisa errada. Poxa vida, o mais difícil nós temos, que é dinheiro. Foi ele que declarou, não sou eu. Dinheiro nós temos, não tem projeto. Se não tem projeto, é porque a equipe não está à altura do que nós merecemos, do que Araçatuba merece. Mas aí não tem que ter um vereador para mostrar, falar, convocar o secretário, a pessoa que tem que fazer esse projeto? Senhor Sumarinho, eu apresentei fotos agora, segunda-feira, de como anda a João Arruda Brasil, o perigo de desmoronar aqui. Qual setor mais ou menos ali, o mais prejudicado, o mais complicado? Não, toda a canaleta tem problema. E nós temos ali o BS a ser inaugurada, nós temos um grande empreendimento ali, nós temos problema com segurança, precisa colocar grades de segurança ali. Então isso é um grande perigo. Eu estou mandando isso para todas as autoridades que tenham um conhecimento. Então eu fiz uma indicação para o prefeito. Prefeito, já que tem dinheiro, falta projeto, pede para fazer um projeto sobre a João Arruda Brasil. Agora, comece a acompanhar para ver se vai sair o projeto.
partindo, talvez, de mim ou de outro vereador, mais difícil, né? Como é que você se vê aí? Tá faltando projeto? Nessas reuniões vocês conversam sobre projetos nas reuniões de bancada? Como é que é essa relação? Bom, nós encontramos no Paço Municipal uma situação muito delicada. Quando eu falo uma situação delicada, eu não estou aqui para defender o prefeito. Essa é uma situação que a gente tem que avaliar também. O executivo, ele falta o quê? Ser humano, para executar o serviço e fazer os projetos. Nós temos o Ederson, ele não dá conta de tudo. Não tem condição de dar conta de tudo. Concordo. Entendeu, Teodoro? Concordo. E está faltando 2 engenheiros. Nós perdemos engenheiro. Porque hoje as pessoas também, ela tem que ter um poder aquisitivo para poder manter sua família. Ele vai lá, recebe um salário que não é adequado para ele, não quer ficar no Paço Municipal. Ele prefere sair. Qual seria a sua opinião para a solução, se fosse prefeito? Você sabe hoje, tudo é concurso. Você tem que contratar, o prefeito tem que contratar. Para você contratar, não é de um dia para a noite. Nós temos que fazer essa avaliação. Executar serviço, muitas vezes, não estou defendendo o prefeito. Administrar não é fácil, doutor Nava. Todos nós queremos as coisas, muitas vezes, na hora. Quem não quer as coisas na hora? E hoje... Não, deixa eu fazer uma colocação para o senhor. Hoje, quando a gente falamos de uma empresa, onde que você é proprietário dessa empresa, você toma as suas decisões. Agora, quando é o Paço Municipal, é outra coisa. É diferente muitas coisas. Pedir. Você vai comprar um maço de prego, você tem que estar justificando aonde vai ser usado, de que forma você vai usar aquilo ali. Então, essas coisas que a gente tem hora que a gente quer cobrar do prefeito. Aí ele fala assim, vocês estão me cobrando aqui. Eu sou um. Eu sou um que estou cobrando algo dele e preciso de projeto. E esse projeto, ele falou, você tem que ter um pouco de paciência, porque tem coisas que eu não posso perder verba, que é muitas vezes estadual ou federal, que o projeto tem que ser primeiro do que o seu. E eu vou virar e falar o que para ele? Você acha que ele vai atender eu primeiro ou vai atender esse projeto que precisa ser realmente concluído para que a gente receba a verba para o município? Ele vai atender. Mas nós estamos há 6 anos no poder. Mas aí que está. Né? Já deveria ter feito um cronograma, né? Eu concordo com o senhor. Concordo com o senhor, mas eu tenho certeza que a gente cobrar isso, Petita, a gente vem cobrando demais do executivo. E tem vez que a gente emburra mesmo com ele. Fica, até quando nós vamos ficar esperando? Ele fala, só quero que vocês tenham um pouco de paciência. O telespectador na linha é o Cleverton Cândido, é isso? Boa tarde, tudo bem, Cleverton? Você nos ouve? Boa tarde. Boa tarde. Tudo já? Você fala de que bairro, Cleverton? São Vicente. São Vicente. Pois não, Cleverton, fique à vontade. Qual a sua pergunta? Primeiro, boa tarde aos vereadores que estão aí presentes, Ciro Saraiva, doutor Hermenegildo Nava. Eu queria fazer uma pergunta ao vereador doutor Nava. O vereador Ciro Saraiva acabou de dizer agora que eles participam, os vereadores da situação participam de forma, perguntar ao prefeito quando é que se pode resolver um problema nessa rua ou num local da cidade. Gostaria de saber, doutor Nava, os vereadores considerados de oposição têm essa mesma facilidade ou não? Tá ok, Cleverton, muito obrigado aí pela sua participação, 36367732, se você também quer participar do nosso programa, ligue, 36367732. Doutor Nava, qual a resposta? Cleverson, né? Cleverton, obrigado pela participação. Veja bem, o que nós temos de conhecimento é que o tratamento não é o mesmo. Tá? A vereadora Tiesa tem testemunho de que não é o mesmo, a vereadora Edna Flor tem testemunha de que não é o mesmo. E isso já se tornou público e notório. A dificuldade de se agendar com o secretário, de falar com o secretário, isso realmente é uma evidência dentro da administração. Por conta dessa formatação, que os requerimentos são indeferidos, sabe quantas proposituras, indicações eu já fiz só neste ano de irregularidades detectadas na cidade? Quase 300. O meu gabinete vive, os meus assessores vivem, como os outros também certamente, vivem pelas ruas detectando isso. Então nós já fizemos
290 proposituras só este ano. Então nós temos dificuldade, temos que usar esse recurso. Eu mando indicação. Agora, se o prefeito não atende os requerimentos quando a gente manda, imaginam indicações. Eu imagino que as indicações vão para as gavetas, estão as gavetas lotadas de indicação e não são analisadas. Mas nós temos dificuldade sim, tá? Voltando só, Cido, aquela questão da participação no governo, né? Conforme os outros vereadores da situação testemunharam aqui para nós, uns têm 6, outros têm 8 cargos. Voltando com a pergunta, você participa de que forma, com quantos cargos? Deixa eu falar uma colocação para você. A participação do governo tem pessoas que muitas vezes vêm das outras administrações. Tem coisas que a gente chega lá, prefeito, eu gostaria que o senhor pudesse dar uma oportunidade a essa pessoa. O prefeito vai fazer a avaliação daquela pessoa, pede o currículo dele para ver realmente se tem condição. Não posso dizer para você se é uma pessoa adequada para sim vir trabalhar ao Paço Municipal. Porque, de repente, não é uma pessoa competente que tenha conhecimento da administração. E, se tiver, fica a critério para o prefeito fazer essa avaliação. Essa é a forma... É indicação. É uma indicação, mas desde quando tenha uma forma que ele faça a avaliação. Se serve ou não serve. E, assim, você teve quantas indicações aprovadas, por exemplo? Eu tenho pessoa que eu apresentei lá, tive 4. Tenho 4 pessoas que eu indiquei até agora. Nesse momento, até dessa administração, até hoje. Entendi. E em algum momento você se sente amarrado ou preso por ter esses cargos indicados, por exemplo, com voto favorável ou contra? Não, porque eu já votei contra o prefeito. Em certas situações já votei. E não tem pressão? Não, eu não tenho pressão. Eu não posso ser omisso ao prefeito. Eu não sou omisso ao prefeito. O meu voto, quem me deu, foi a população. Tem certas coisas para mim votar e eu vou analisar. Então é a forma de eu votar. Tá certo. Doutor, a gente estava falando também, e eu acho que é um assunto pertinente, que é com relação aí a essas CPIs, que são as comissões parlamentares de inquérito que a Câmara também rejeitou aí em algumas situações. Essas CPIs, elas são realmente necessárias? Existe uma gravidade aí desses assuntos? Como é que o senhor vê isso aí? Petito, muito bem lembrado. Veja bem, mais um dado para dizer que a nossa Câmara de Araçatuba não é referência de Câmara Municipal. Eu pesquisei várias câmaras, pesquisei Assembleia Legislativa, Senado, Câmara dos Deputados. Araçatuba é o único lugar, até onde eu sei, que o vereador que apresenta a CPI não pode dela participar. Eu sou o mais interessado, eu que pesquisei, eu que estudei, e eu já apresentei projeto aqui para o autor da CPI, que é Comissão Parlamentar de Inquérito, participar, ter o direito de dizer, eu quero participar. Aqui em Araçatuba não pode participar. Eu que fiz o levantamento, eu que investiguei, coletei dados, documentos e fiz a propositura da CPI com estudos aprofundados, eu não posso participar. Está tramitando? Acompanhe a sessão. Acompanhe a sessão. Eu tenho um projeto de lei, novamente, que eu fiz o ano passado, levei tinta nisso, está em tramitação novamente, não sei por que até agora não entrou em pauta, dizendo que o autor da CPI tem o direito de dizer quero participar ou não quero. Acompanhe para ver a votação. É lamentável o autor de uma denúncia não poder participar das investigações. Mas isso é só aqui ou Eu só conheço isso em Araçatuba, isso fere direito da minoria. Mas está no regimento interno? Está no regimento interno. O Supremo já disse que nós temos que respeitar o direito da minoria, e CPI é direito de minoria. Olha só, nós precisamos de 1/3 para criar a CPI. 1/3, 4 vereadores. Aí, o popular não pode apresentar a CPI, só pode ser o vereador. Aí eu estou acompanhando, apresento a CPI. O vereador, segundo eles declaram lá, são 7 que estão com o prefeito. Se tem 7 com o prefeito, sobram 5. Se tem um que é o autor, sobram 4. A lei, o regimento interno diz que precisam de 5 vereadores para que a CPI possa ser instalada. Criada 4, instalada 5, e quem assinou como autor não pode participar. Sabe quando que nós vamos instalar a CPI aqui? Nunca. Já começa perdendo. Nunca. Já, né? Nós começamos perdendo de 1-0.
E eu sou o que mais sei dessa CPI que tem aí, que é a CPI da VAP, aonde nós temos dados concretos. Eu não sei o que os vereadores vão dizer, qual que seria a justificativa. Eu fundamentei com todo o relatório, a auditoria de um órgão público apontando graves irregularidades. Só numa há um prejuízo que hoje passa de 12 milhões de reais, que não está no convênio, que é essa tal de taxa de administração. Isso saiu do nosso bolso, isso saiu do teu bolso, e nós queremos investigar quem são os responsáveis por esta irresponsabilidade. Eu não posso participar, mas o meu projeto está tramitando. A qualquer momento ele entra em pauta. Acompanhe, por favor, a votação desse projeto. E eu acho que ele não passa. Por quê? Porque tem 7 vereadores que, em tese, da boca deles mesmo, a gente sabe que eles são favoráveis ao prefeito, e isso prejudica, em tese, o prefeito. Prejudica o prefeito e desmoraliza o poder legislativo, não podendo instalar CPI. Não podendo instalar CPI. Nós não conseguimos instalar CPI, por mais grave que seja o fato. Como este caso da AVAP. Tá? É lamentável isso. Mas só nos resta lamentar e respeitar o voto de cada vereador. Existe alguma probabilidade, por exemplo, Cido, dessas votações, dessas serem melhor discutidas aí? Porque, afinal de contas, a gente sabe também que tem o lado político, mas tem o lado da população também, da população ser informada, né, da forma como é investido o dinheiro. Existe da sua parte, por exemplo, alguma movimentação no sentido de se trazer à tona essas informações aí públicas? Bom, quando eu tomei conhecimento dessa situação, do que o Dr. Nava nos mandou, e através do Ministério, a gente fizemos de que forma? Eu estou tomando conhecimento do processo todo. O caso da VAP. O caso da VAP. Estou tomando conhecimento do processo todo, estou lendo para mim ter conhecimento. Então, quando você não tem o conhecimento, é uma coisa. Após você ter o conhecimento, é outra situação. Então, eu estou terminando a situação todinha para mim poder dizer algo concreto do que eu acho, do que eu não acho. Tá bom. Pode falar, senhor. Olha, é um número preocupante que o senhor deu aqui, 12 milhões de reais. Só num item. Só num item. Só num item. Hoje passa de 15 milhões o prejuízo detectado pela auditoria. Sem correção, sem juros e correção. Eu acredito, com todo respeito, que é o momento agora da Câmara responder à população se ela está a favor de Araçatuba ou de quem. Eu tenho certeza absoluta que o prefeito jamais iria pegar isso no bolso dele. Aliás, até para ele seria ótimo que surgisse uma CPI aí para mostrar que ele não tem nada com isso. Então, mas para nós, população, eu tenho certeza absoluta que daqui para frente a coisa vai ficar mais em cima para ver o resultado disso. Porque nós estamos assustados, 15 milhões de reais com uma empresa. O Petito levantou agora um grupo escolar não sei o quê, eu não sei aonde, praça, zoológico, quanto está gastando. Até acredito que seja bom para o prefeito saber como é que está acontecendo isso. Até poderia chamar o secretário, o prefeito junto, para a gente ver isso, para a população começar a ver. E a Câmara, doutor Nava, 2 coisas eu queria dizer. Com essa situação de demora, que não dá tempo, não poderia trabalhar 2 dias por semana? Ou será que é muito difícil ter mais uma sessão interna lá dentro? Não precisa ser uma externa, não interna, para lavar roupa suja em casa e para no outro dia ser mais rápido a coisa? Será que os vereadores agora vão mostrar que eles estão ganhando dinheiro de Araçatuba, do araçatubense, ou eles estão o que lá dentro? É o momento da gente ver agora quem é quem. Professor Wilson, só mais um dado. Esses milhões que eu me referi é só do contrato com a saúde. Agora, com o Ministério Público Federal, já comecei de iniciativa a nova investigação. Agora nós vamos investigar o contrato da VAP com a assistência social, que é mais uns milhões. Nós temos informações de irregularidade. Assistência social do município? Do município. Qual o contrato é esse? O contrato da VAP. A VAP prestava serviço para a saúde e para a assistência social. Como nós não temos um órgão especial para fazer auditoria,
na assistência social, eu mandei eu solicitei da Controladoria Geral da União que viesse investigar os contratos. E eles vieram. Só está faltando agora mandar os relatórios, a conclusão disso. Mandei um ofício para o Ministério Público Federal, ele requisitou essa auditoria, que mandasse essa auditoria a nós. Então nós não sabemos, vamos abrir uma caixinha preta aí também na assistência social, que há informações de várias irregularidades. Então esses milhões é só em relação à saúde. Nós vamos agora investigar, começamos, demos o start agora, sobre uma investigação que nós estamos trabalhando em cima do mesmo contrato dessa VAP com assistência social. Se você levantar os antecedentes da VAP, você vai verificar inúmeras ações criminais, ações cíveis, civil pública, tudo contra a VAP. Essa pergunta eu gostaria que o prefeito respondesse. O senhor não sabia disso? E nós estamos avisando, prefeito, cuidado com a VAP é insolvente, a VAP não dá segurança, precisamos tirar a VAP daqui. Então o prefeito sabia que esta VAP é uma farsa em Araçatuba. Era uma farsa em Araçatuba que alguém impôs. Foi um pacote que trouxeram de fora. Trouxeram para a cidade. De fora? Trouxeram, a VAP não é daqui. Entendeu? Trouxeram um pacote para cá. Pacote pronto, né? Tá certo. Bom, nós estamos já encaminhando aí para o final do nosso programa. Eu quero fazer a última chamada a você que nos assiste em casa pelo programa ao vivo na quinta-feira. Se você não nos assiste pela reprise, você pode ainda telefonar para a gente. O telefone é o 36367732 ou deixar a sua opinião, a sua sugestão aqui através do facebook.com/TV Araçatuba. Eu gostaria de deixar aí franquear esse espaço aí aos minutos finais para que vocês explanassem aí projetos de autoria dos senhores, aquilo que vem sendo feito, na opinião dos senhores, aquilo de mais importante aí para a nossa população. Bom, primeiramente eu quero agradecer esse espaço, Petito, e ao mesmo tempo levar o conhecimento à nossa população durante esse período de mandato como vereador, uma prestação de conta. Essa prestação de conta que eu faço aos eleitores de Araçatuba durante esse mandato, eu apresentei na Câmara 73 projetos de lei, projeto de resolução 30, moções de apoio 12, moções de repúdio 2, projeto de decreto legislativo 5, requerimento. Nós estamos debatendo sobre requerimento, certo? E eu apresentei 182 requerimentos também. Requerimento de informações oficiais? Eu também apresentei. Nos dois mandatos, né? Sim, eu apresentei 182 requerimentos. Então eu também tenho. Indicações, 411 também, indicações ao prefeito. Então você vê que não é só... Indicações, para quem está em casa, o que são as indicações? Muitas vezes você tem um questionamento ao prefeito que você apresenta um projeto e aquele projeto realmente não vai passar no executivo. Ou não vai no legislativo, no executivo. Realização de serviço. Não vai passar no legislativo. E os demais vereadores falam, se você apresentar isso, nós vamos votar contra. Qual que é o objetivo meu? Não deixar apresentar aquele projeto porque eu vou levar pau, eu vou perder. Eu mando como indicação para ele. Isso aí qualquer um vereador está vendo que a situação vai perder. Qual que é a informação sua mais correta? Apresenta como indicação e o prefeito vai tomar a decisão. Tem uma outra também situação da indicação, que é quando você gostaria que fosse feito um serviço, uma obra. Sim. Aí você manda para o prefeito, prefeito, gostaria que o senhor fizesse isso, tapasse aquele buraco, fizesse essa obra, fizesse aquilo. Então, é uma indicações. Tem certas situações que você toma conhecimento. Vou dar um exemplo para você. Todos nós, muitas vezes, não podemos gerar despesa para a Câmara. Só a decisão tem que ser executiva. E aí você manda para o prefeito como indicação para ele tomar a iniciativa dele. Então esse é o dever do vereador. E se a gente insistir muitas vezes na Câmara, talvez você acaba perdendo. Então essa situação é muito importante. Nós tivemos uma situação onde virou lei no nosso município sobre o transplante da medula óssea. Hoje, no nosso município, que também o vereador apresentou. A lei que todo mundo vai acompanhou, até eu acho que teve no próprio Fantástico também, das pulseirinhas, naquela situação das escolas.
Você lembra dessa situação? Onde que na nossa Câmara também aprovou. As situações da bicicleta, onde começou a ter as apreensões da bicicleta, o doutor Nava falou, Ciro, me retira esse projeto, não apresenta esse projeto. Faz uma avaliação. Qual era da bicicleta? Bicicleta motorizada, né? Motorizada. Faz uma avaliação. É difícil hoje você adquirir um bem. A pessoa acaba adquirindo de uma forma, pelo trabalho que prestou, compra uma bicicleta motorizada e de repente você não pode andar. A loja te vendeu, ela não falou que você não podia usar. E a pessoa chegar, deixar dentro de casa e não poder usar, claro, a polícia estava cumprindo o dever dela, que eles queriam que tivesse habilitação. E hoje a gente tem essa realização no nosso município. Eu agradeço demais todos os vereadores que naquela época me apoiaram com esse projeto e votaram a favor. Mas quase que eu perco, né, doutor? Não. É normal, mas a gente Ciro, e dentre esses projetos todos aí, por exemplo, quais seriam 2 projetos, por exemplo, que você reputa de maior importância? Eu falo, esse da bicicleta, nós temos, eu posso dizer de uma forma, que eu trouxe de uma forma assim, a gente agradece muito quando estava na presidência, do recebimento naquela época, foi aonde que a gente recebeu do juiz o pedido sobre a situação do Hospital Modelo. Eu era presidente naquela época, aonde que a gente entramos em contato com a Casa Civil, marcamos uma audiência. Nessa audiência, nós convidou o prefeito Cido Sério, convidou o Roquinho, que nos acompanhou também, e a gente fala assim, de uma forma, todos participaram. Eu não posso falar que foi só esse vereador, seria injustiça. Eu acho que todos ali fazia parte da comissão o vereador Joaquim, o vereador Cido Saraiva, o Edivaldo da Madeireira e o professor Cláudio. Todos fez parte. Eu não falo só nós, mas todos acho que tem parte. Porque essa briga não era só desse vereador, muitos outros vereadores já veio. E essa briga, eu posso dizer também ao judiciário, que tomou a iniciativa, mandou para casa, por legislativo, e nós fomos atrás para poder achar uma solução. Graças também ao deputado Roquinho, que nos acompanhou para poder isso ter acontecido no nosso município e ser realidade. Hoje a gente vê o que realmente aconteceu. Então eu agradeço a todos tudo que aconteceu na nossa cidade. Tá certo. Doutor Nava, aí, passando a palavra aí para as considerações finais. O que o senhor... Bom, primeiro eu quero dizer que, apesar do Cido Saraiva votar contra na grande maioria dos nossos requerimentos, é um excelente companheiro. Tá? Um excelente companheiro, ele preserva a unidade, ele tem realmente pregado essa união. Quero agradecer também a vocês, esse programa, Pitito, Regis, professor Wilson, pelo tratamento e pela iniciativa de trazer vereadores para cá, para que eles possam ouvir as nossas opiniões. Isso eu acho que é muito importante. Tá? Essa liberdade de falar. Nós precisamos disso. O vereador precisa disso. Gostaria muito que os projetos em andamento do Executivo, que eles se concluíssem, que nós tentássemos escolher melhor as empresas, talvez, porque costumam dizer lá na Câmara que a empresa faliu, a empresa foi embora, isso, aquilo. Tentar fazer uma seleção melhor para que os serviços não sejam paralisados da forma que são. Araçatuba, eu até acho que bate recorde de tanta paralisação. Vamos acabar com as UBSs, vamos tentar fazer a inclusão dessas crianças nas creches. Nós temos aí, o prefeito anunciou que iria inaugurar no Ivo Tosi mais uma creche em fevereiro. Uma vereadora anunciou que garantiu praticamente que estaria em funcionamento. Nós já estamos em junho e isso não aconteceu. E o número de crianças fora da escola é muito grande, não só aqui, no Brasil todo. Mas aí vem e anuncia a construção de mais 2, 3 creches. Não adianta ficar dizendo que está construindo creches. As creches precisam efetivamente serem construídas. E mais ainda, prefeito, olhem para as situações de prioridades e manda fazer projetos. Vamos realizar esses projetos, já que o senhor diz que dinheiro tem. Poxa vida,
Se tem dinheiro, vamos apresentar os projetos e melhorar a nossa cidade. Nossa cidade tem melhorado? Tem, claro. A gente tem ouvido muito bem da nossa cidade, não vamos negar isso. Mas isso é parte de um contexto. Não é porque o vereador fez ou porque o prefeito fez. É um contexto. Nós contribuímos para a melhoria da nossa cidade. Então eu finalizo aqui agradecendo, aproveitando o dia para mandar um beijo para minha namorada, que é minha esposa, e minha netinha Esther e minha filha Bruna, e também essa população de Araçatuba que merece todo o nosso carinho e todo o nosso respeito, que isso está acima de tudo, o respeito do poder legislativo, o respeito do político, e que vençamos a Copa do Mundo. Obrigado. Isso aí. Bom, antes só passar a palavra ao senhor, o senhor tem alguma conclusão? Regis? Não, só de dizer que estou muito alegre de tê-los aqui, a gente acompanha o Cid, sabe o quanto ele faz para pessoas carentes, mas queria deixar uma sugestão. O senhor falou que está parando muita obra, essas coisas, e eu já falei várias vezes aqui, já falamos várias vezes aqui, o porquê de não contratar empresas de Araçatuba. Se não tiver em Araçatuba, será possível que não tenha? Eu tenho certeza que tem. E às vezes até melhor do que essa, porque eu não vou qualificar de boa essa, porque ela parou, se ela parou não é boa. Então nós temos Araçatuba, temos Birigui, temos Guararapes, tem a região toda que poderia ser contratado daqui. Então essa era uma sugestão que eu quero deixar para os dois. E tenho certeza absoluta que uma hora a coisa muda. Regis, alguma... Bom, missão cumprida, né? Eu acho que, mais uma vez, eu repito, aqui o programa, essa mesa aqui, realmente vem de encontro ao que o nosso município quer ouvir, quer saber. E justamente a gente deixa as pessoas sem armadura, os vereadores sem armadura. É um bate-papo gostoso, é o bem informar aí ao nosso telespectador. Eu quero agradecer a presença dos dois e, o que precisar da gente, estamos sempre à disposição. Obrigado. O Cido, acho que quer fazer alguma... Eu quero fazer uma colocação. Doutor Wilson Marinho, ele fez uma colocação muito importante. Por que não empresas só do nosso município? Ou não da nossa região aqui, dos 43 municípios? Poderia ser. Mas nós temos uma situação muito delicada. Eu torço para que um dia isso se torne realidade na nossa região, no nosso município. A licitação, hoje, que nós temos a 8666, ela dá de uma forma... Qualquer empresa pode participar. Aquela empresa que participa, de repente, ela quer ter oportunidade, ela mergulha no preço, ela joga lá embaixo. Nós temos empresas de outras cidades, eu não vou citar a empresa, que veio no nosso município, participou, ganhou a licitação e não executou o serviço, deu como falida, com falência. E aí? Se o prefeito, não só o prefeito, como a Câmara, não tomar as decisões corretas, vai responder. Tanto seja o presidente da Câmara, como o Executivo. Vão responder. Tem que acatar, o doutor Nava sabe disso, tem que acatar o que é o menor preço. Infelizmente, nós temos isso. E aquela empresa não consegue executar o serviço, acaba vindo a falência, e aí? Vai ter que chamar a pessoa que ficou em segundo lugar. O segundo tem que pedir para ele por escrito que ele não quer participar mais. Aí o terceiro, ele acaba não querendo. Mas vou fazer uma colocação. Aí você faz, depois de um ano, você fez uma coifa. Por exemplo, um restaurante popular, nós tivemos. Você acha que depois de um ano, um orçamento que você deu de uma coifa vai ser o mesmo? Aí o cara fala assim, eu não vou querer participar do terceiro lugar, porque o serviço hoje... o valor não é o mesmo. Eu não tenho condições de executar esse serviço para vocês. Então, felizmente, a gente encontra isso na nossa cidade. Eu espero que um dia novas decisões venham a ser tomadas para que isso se transforme e acabe com essa situação, para que isso não venha fazer com que a nossa cidade ou outra cidade da nossa região fique com o serviço muito tempo parado. Agradeço demais você, Petito, por esse espaço. A você, Regis, que vem nos participando. Doutor, sempre esse companheiro, manda um grande abraço para esse molecão que a gente admira muito, esse filho seu, você sabe que a gente tem uma grande admiração, seu Wilson. Ao doutor Nava, esse companheiro, eu, por mais que seja, na Câmara, eu sempre respeito a opinião, e ali, cada dia eu estou aprendendo mais. Cada dia
seja através do Dr. Nava, seja do vereador Arlindo, da vereadora Edna, de todos ali, cada dia eu estou aprendendo mais. E eu agradeço, porque eu entrei ali, não tinha todos o conhecimento e a gente foi adquirindo um pouco. E cada dia a gente vai adquirir mais. Isso é a realidade. Agradeço a toda a nossa população, a nossa região, a vocês que deu uma forma da gente poder chegar até sua casa e talvez levar essa mensagem, a forma talvez da Câmara executar o serviço do nosso município. Obrigado, um bom fim de tarde e com uma boa vitória dessa nação brasileira, que é essa Copa que a gente espera. Obrigado. Quer fazer alguma... É só um parênteses. Quando a gente fala de atraso de obras, recentemente o Estadão divulgou que o sistema que está aí administrando nosso país, que é cultural atrasar obras. Então ele diz por quê, eu não vou citar aqui, porque de repente pode pensar que eu estou falando da cidade, mas que é cultura desse sistema atrasar obras. Então isso está acontecendo também em Araçatuba. É a mesma cultura. Vide aí as obras para a Copa do Mundo, né? Exatamente. Então a cultura do governo federal é atrasar obras. E aí a gente encontra onde tem esse sistema, que é o mesmo de Araçatuba, também atrasando todas as obras. Todas as obras. Tá, né? O exemplo típico agora é da Praça Rui Barbosa. Tem só uma participação aqui, eu vou ter que passar rapidinho. Não sabe quando? Uma participação aqui da Sandra Mendonça Cândido. Ela gostaria de perguntar ao vereador Cid Saraiva se todos os vereadores da situação, quando são questionados sobre o favoritismo acerca dos cargos, se a resposta é sempre a mesma, que são meras indicações e quem decide é o prefeito, o porquê de que quando um vereador sai, como por exemplo no caso recente de cassação de um vereador, possivelmente deve ser do vereador Rosaldo, seus cargos são exonerados. Então ela gostaria que o senhor desse o seu parecer, se as pessoas são competentes, por que elas não ficam no cargo nesse caso? Bom, primeiramente, boa tarde, Sandra. É difícil fazer essa avaliação, porque quem pode realmente responder nessa situação seria o prefeito, porque ele que fez a indicação talvez as pessoas que realmente você fez a colocação que talvez foram indicadas pelo vereador anteriormente. Mas eu acho que o executivo, ele faz de uma forma para que todos que estão ali, que tiveram essa oportunidade, ele faz uma avaliação. Ele não pode chegar muitas vezes, talvez, eu faço essa avaliação, né? É uma ótima observação da Sandra, até porque se o critério da competência ele é avaliado na entrada, ele tem que ser levado em consideração na saída também. É dúvida. Então, essa colocação é difícil responder para ela, porque eu não sei qual é o critério que ele usou nessa situação. Então, ele fica difícil. Mas eu acho que, normalmente, cada vereador apresenta pessoas que tenham competência naquelas situações. Você pode vir e falar, eu conheço uma pessoa assim. Se vai servir ou não, a gente não sabe dizer. Quem pode fazer essa avaliação é o nosso prefeito. Tá certo. Bom, a você que nos acompanhou em casa, o nosso muito obrigado pela sua audiência e voltamos a nos encontrar aí na próxima quinta-feira em mais um Araçatuba ao vivo. Até lá.